Salve a igreja com paz, Senhor. Ai, que nervoso, Senhor. Eu vou ler em Gênesis 37, versículo 23. Amém? Já. Assim quando José chegou aos irmãos, lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mas a parte que eu quero frisar aqui é a túnica que José tinha ganhado do seu pai. Porque naquela época a túnica, algumas falam que era colorida e outras Bíblias está como túnicas de mangas longas. E naquela época a túnica representava o amor do pai ao primogênito, herdeiro. E José, por ser um dos irmãos mais novos, ele não tinha, não direito, mas não era como os irmãos dele via, que aquilo não era para eles. Não era de José aquela túnica, mas sim para eles. E aquela túnica o pai deu só para demonstrar o tamanho do amor dele para aquele filho, José. E isso trouxe muita inveja, ira dos seus irmãos. Não porque ele era usado, ele tinha sonho, ele já tinha um propósito de Deus, como muitos já conhecem a história. Mas aquela túnica gerou mais rancor. E daí os seus irmãos pegaram, jogaram, arrancaram a túnica e jogaram ele numa cisterna vazia. Mas isso não mudou o que Deus tinha na vida dele. Às vezes a gente passamos por tanta tribulação, a gente somos caluniados, somos perseguidos, a gente oramos e a gente fala, Deus, quanto mais eu oro, mais difícil a situação fica. Mas Deus fala, pode arrancar a sua túnica, pode fazer o que for, mas o propósito que eu coloquei na sua vida, dentro de você, ninguém arranca. Essa é a palavra. Porque o negócio não estava na túnica que os irmãos dele tinham. Não era a túnica que tinha algo que Deus tinha na vida dele, mas Deus tinha propósito na vida dele. E os irmãos achavam que era só na túnica, só no amor que o pai tinha. E não é. Aquele propósito, cada um de nós aqui hoje somos como José. Cada um de nós aqui temos um chamado, temos o que Deus quer na nossa vida e Deus sabe como vai usar cada um. E essa é a palavra. Pode tirar tudo, pode passar por tudo, mas o propósito está dentro de você. Ninguém arranca, ninguém tira e tudo aquilo que Deus colocou será se cumprir na sua vida. Amém? Vou pedir que a igreja se levante para a gente fazer uma oração. Me perdoe nervoso que eu fico toda enrolada, não consigo expressar, mas vamos orar, agradecer ao Pai por essa oportunidade. Senhor, o Senhor venha, Pai, sobre nós, o Senhor venha, Senhor, refletir, Pai, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o amor que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, que mesmo no momento de fraqueza, de dúvidas, Pai, nós não viemos se cair, Pai, mas sim que nós viemos se levantar, Senhor. Assim como José esteve naquela cova, Senhor Jesus, Pai, o Senhor já sabia o propósito que tinha na vida dele, Senhor, e tudo aquilo se cumpriu, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tinha escrito, Pai, sobre a vida dele, e nós estamos aqui, Senhor Jesus, como José, para que o Senhor venha, Pai, preparar tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor venha, Senhor, fazer o nosso propósito não ficar apenas dentro de nós, mas, Senhor, que nós viemos, Senhor, colocar para fora para trabalhar para Ti, Pai, para honrar o Senhor, Pai. O Teu céu, Senhor, possa vir ao nosso encontro, Pai. O Senhor possa fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Senhor, nos levanta, Senhor, espiritualmente, Senhor Jesus, Pai. Que tudo venha a ser para a Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. E que nós venhamos diminuir, Senhor, cada vez mais na Tua presença, Pai. Senhor, o Senhor venha abençoar, Senhor, nós.
Venha abençoar aqueles que não pôde, Pai, estar aqui, ou aquele que está a caminho. O Senhor abençoe cada lar de cada família, Senhor, aqui hoje, Pai, e que o Senhor venha abençoando a vida de cada um, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem chamado para cada um de nós, e nós, Senhor Jesus, Pai, por tudo aquilo que nós vamos passar ou passaremos, Senhor Jesus, mesmo que o seu amor é grandioso em nossas vidas, Senhor, nós iremos, Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia, cumprir o nosso propósito, Pai, que o Senhor tenha nos chamado. Essa é a minha oração, Pai. Amém. Glorificar. Aleluia. Meu amado é
Que a luz do sol
da igreja. Vou estar lendo em Marcos, dízimo e oferta, 12, versículo 41. E na hora que eu estava lendo essa palavra aqui, eu estava me relembrando aquilo que nós passamos com essa pandemia. Fiquei em casa, eu e meu esposo, e eu vi o cuidado de Deus, porque nada não chegou a faltar para a gente. Mas eu consigo pensar em outras famílias que chegou a ter uma necessidade de faltar. E isso eu agradeço a Deus por ter nos sustentado até aqui. E até hoje não ter deixado, não nos permitiu faltar nada. E eu vou falar da oferta da viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de oferta do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuiu com grande quantidade. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhe digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Lendo isso daqui, eu fico pensando a confiança dela e o amor dela por Deus, porque ela colocou tudo o que ela tinha. Os outros colocaram, ofertaram o que sentiu no coração, que também foi aceito por Deus, mas eles sabiam que não ia faltar, que em casa eles tinham como repor. E ela não, ela colocou tudo que ela tinha. E hoje eu acho que eu, como ser humano, eu penso às vezes assim, e eu tenho que pedir perdão para Deus, porque às vezes a gente fica em dúvida. Deus nos sustenta a todos os momentos. Tem a comida ali em casa, tudo, luz, conforto, e mesmo assim vem uma insegurança nossa. Mas e aquela conta? Mas e aquele dinheiro? O que eu posso fazer? E aquela viúva não. Ela não tinha, ia faltar, mas a confiança dela foi, depositou tudo no Senhor. E hoje, aqueles que se prepararam, aqueles que estão com o coração querendo ofertar ao Senhor, este é o momento. Está disponível, estão aqui na frente. E vocês podem ofertar, dizimar, conforme o teu coração. E Deus amará da mesma forma. Amém? Maravilhosa graça.
Vamos estender nossas mãos para cá, orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Pai, obrigada, meu Pai amado Deus, por tudo. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida, Senhor, daqueles que ofertaram, dizimaram, Senhor, e aqueles que não puderam também, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, da mesma forma, Pai, porque Tu nos amas, Senhor. Obrigada, Senhor, por nunca ter deixado nada nos faltar, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um de nós, Senhor. Nós só temos, Senhor, a Te agradecer, Pai, por tudo, Pai. Não somente hoje, mas reine e glória para todos sempre, Pai. Amém. Vou chamar o pastor Márcio. Glória a Deus, né, amados? Nossa família tendo uma marca importante aí na sociedade, né, através da vida dos jovens aí. E com certeza, com a graça de Deus, eu estarei lá, tá? Já faz vários anos que eu não dou sangue, né, pela correria do dia a dia, mas tirarei esse dia no sábado para honrar essa iniciativa dos irmãos, amém? Deus abençoe. Amados, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Nós temos experimentado algo maravilhoso da parte de Deus, através desse Aviva Face a Face. Eu posso verdadeiramente compartilhar com a amada igreja do Senhor que eu nunca estive tão cheio de Deus como eu estou, né? Foram 12 dias, hoje se encerrou o 12º dia de jejum por esse evento, mas a gente já está conversando dos próximos aumentarmos a quantidade, porque a batalha espiritual está muito intensa, amados. Pessoas que tinham dado certeza que viriam, né, a dúvida adentrou o coração e desistiram. Outras que viriam de Cáceres, a gente ainda não sabe o porquê, mas também não virão mais. E a gente precisa continuar intercedendo, porque enquanto nós oramos, o Senhor vai tratando dentro do nosso coração. Mas aqueles que ainda não estão muito fundamentados no que Deus quer, né, esses sentem sim o impacto, né, do peso espiritual que tem ocorrido, né? E nesse mesmo espírito, não estava no esboço aqui, mas eu convido a amada igreja do Senhor a ficar de pé. Vamos orar, interceder pela vida dos amados que têm sentido esse peso espiritual tão forte, para que eles tenham força, né, de romper. Vamos orar também, porque eu creio que um dos motivos que temos para esse peso espiritual, essas eleições que acontecerão daqui uns dias, que também tem um mover no mundo espiritual, para que a gente seja governado ou pela luz ou pelas trevas, porque o inimigo que sempre tomou conta da nossa nação, né, ele sempre quis, né, continuar à frente da corrupção, do jeitinho brasileiro de ser. Ele já foi desentronizado, né, mas ele tenta com unhas e dentes, ele tenta voltar ao poder. E eu não estou falando das pessoas, porque a gente às vezes fala que o candidato X é assim, o candidato Y é assado, mas eles são simplesmente instrumentos, ou da vontade de Deus, ou da vontade do inimigo. E por isso nós precisamos orar pelas pessoas, independente de quem seja, porque se a autoridade chegar sobre as nossas vidas, nós precisaremos orar por elas.
Isso é o que a palavra de Deus nos diz, amém? Curvem vossas cabeças. Maravilhoso Deus, diante da tua graça, Pai, do teu amor e da tua majestade, eis aqui a tua igreja, Senhor. Sabemos que o Senhor separou a dedos aqueles que estariam aqui hoje para honrar e glorificar o teu nome. Sabemos sim, Senhor, que o Senhor chamou a todos, mas muitos foram chamados e poucos serão escolhidos, Deus. Glorifica o teu nome, porque esses que estão aqui ouviram e obedeceram ao teu chamado. Para aqueles que tiveram qualquer circunstância, qualquer empecilho, Deus, clamamos a Ti que o Senhor venha com a Tua mão forte, que o Senhor vá adiante desses irmãos, Pai, e derrube todas as correntes, todas as circunstâncias que os impedem de adorar ao único que é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, para que esse aviva face a face, Pai, venha, Senhor, com a força do Teu trono, Pai, para tirar todas as barreiras, Pai, que ainda prendem esses filhos, Senhor, esses filhos que estão às vezes com um suspiro apenas, para voltar a viver aquilo que o Senhor tem para eles, mas que o Senhor pode, nós cremos e temos orado por isso, e continuaremos intercedendo por isso, para que o Senhor venha com o sopro da vida, Pai, e sopre novamente nas narinas desses irmãos, desses encontristas, desses irmãos que têm fraquejado na fé, para que eles saibam que eles são filhos, e como filhos, Pai, eles precisam estar perto do Senhor, se alimentando do melhor alimento que tem, que é o alimento espiritual. Glorificamos ao Teu nome, Pai, porque o Senhor tem se mantido firme e forte sobre as nossas vidas, assim como já foi, Pai, dito e bem dito aqui nesse altar, o Senhor não nos tem deixado faltar nada, Deus, muito pelo contrário, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Deus, e clamamos a Ti, Senhor, que sejamos capacitados todos os dias para nos tornarmos cada vez mais espirituais, para tomarmos posse daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, Senhor, por essas eleições que ocorrerão, Pai, que decidirão o futuro da nossa nação por mais 4 anos, Pai, para que aqueles que estão debaixo da Tua autoridade, da Tua palavra, Pai, esses prevaleçam, Deus, e aqueles, Deus, que não estiverem, Pai, que o Senhor venha tirar o tapete de cima, Senhor, exponha, Senhor, todas as dificuldades, Senhor, todas as sujeiras que estão debaixo do tapete, para que essas sejam tratadas, Pai, para que essas pessoas que ainda se escondem atrás das intenções do maligno, Pai, elas venham a ser expostas, não para condenação, mas para que elas tenham a opção, Pai, de escolher estar diante de Ti, Senhor, pedindo perdão por tudo que fizeram, Pai, pedindo clemência a Ti, Senhor, para que elas, Senhor, em nome de Jesus, alcancem também aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, Deus, que é a salvação em Ti, Pai. Então venha, Senhor, venha com a Tua mão forte a abençoar, Pai, aquilo que a Tua igreja tem clamado, aquilo que a Tua igreja tem profetizado e tem apresentado diante do Teu altar, Pai. Essa, Pai, é a nossa oração, enquanto filhos benditos do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar, amados. Amados, eu cada vez mais glorifico a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem me trazido ao coração, pelo que Ele tem trabalhado dentro de mim. Sabe, amados, hoje, e é hoje mesmo, não é nesses dias, hoje, eu estou sentindo uma paz tão grande no meu coração, sabe, porque verdadeiramente Deus, Ele tem transbordado a graça dEle,
Fabi compartilhou aqui, eu glorifico a Deus pelo que ela falou, porque verdadeiramente se a gente não enxergar o quanto Deus tem cuidado de nós, nós vamos ser ingratos. Nós vamos continuar no deserto, e não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, Ele sempre quis nos levar à terra que emana leite e mel, sem grandes sacrifícios, mas nós escolhemos sempre o caminho mais difícil, o caminho que nos constrange às vezes, mas que Deus está lá junto conosco também. Porque não é uma pandemia, né, Fabi? Não é uma pandemia que tem que nos privar de continuar glorificando a Deus. Nossos celeiros, graças a Deus, não faltaram o que comer, não faltou o que nos vestir, porque Deus sempre esteve trabalhando em nosso favor. E às vezes nós fraquejamos, mas é assim mesmo, porque nós somos seres humanos. Mas nós não podemos nos limitar. Deus quer que nossas tendas se estendam e que nosso olhar vá além do que o nosso olhar físico, mas que nós comecemos a enxergar com olhar espiritual, porque Deus, Ele enxerga assim, e às vezes nós não entendemos, por isso às vezes a gente faz biquinho para Deus, E eu quero ler, antes de ler a passagem que é da ministração, que está em Josué 6, eu vou ler aqui João 8, mas podem ficarem com Josué aberto, por favor. João 8, 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Amados, essas escamas que às vezes o inimigo traz ao nosso olhar, o mundo traz, elas precisam cair para a gente enxergar, assim como a Fabi disse aqui hoje, porque verdadeiramente o Senhor, Ele tem nos suprido de todas as formas, Ele tem nos abençoado, só que nós temos um processo para entender e passarmos por ele, e aí precisamos conhecer a verdade. A verdade, ela já veio, a verdade já foi na cruz, e hoje ela vive do lado de Deus. Essa é a verdade, não tem outra verdade, amados, é Jesus, é nós nos curvarmos diante do senhorio de Jesus, porque é por amor. Deus é amor, e o amor se manifestou em carne, e veio ser exemplo para nós. Então nós precisamos ter essa verdade no coração, amém? E aí sim, eu convido a amada igreja para nós trilharmos nessa passagem que Deus trouxe ao meu coração, para compartilhar com a igreja. Creio que todos já abriram, né? Josué 6, do 1 ao 7, vamos lá. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade, nem podiam entrar, nem podiam sair da fortaleza. Então Iavé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei
e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo brandará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahvé. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahvé. Curvem suas cabeças, por favor. Paizinho querido, creio que não tem outro nome que nós podemos utilizar para chegar mais perto de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de rendermos graças e louvores a Ti aqui hoje. Já oferecemos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Já oferecemos, Senhor, também a nossa adoração através dos nossos dízimos e ofertas. E queremos agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a semente, que é a Tua palavra, porque o nosso coração já foi gradeado, já está como uma terra preparada para receber a Tua palavra. E por isso nós cremos em Ti, Senhor, e agradecemos e pedimos que a Tua palavra adentre o mais profundo do nosso coração, Pai, para que ali ela enraize, ela germine, ela cresça e ela floresça e dê frutos, Pai. Porque sabemos que o Teu querer para as nossas vidas é bem melhor do que o nosso. E em nome de Jesus, nós o agradecemos, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amados, falar do povo de Israel, é até estranho, porque aqui nós vemos Deus dando uma instrução muito clara para esse mesmo povo que depois Jesus, antes compartilhado pela passagem, muitos não creram no Messias, e ali a palavra, Deus dera a instrução a Josué para conduzir aquele povo ao em volta, primeiramente, da cidade de Jericó. É interessante nós falarmos desse povo, porque graças a Deus hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque ali, aquele povo, que era um povo um pouco rebelde, vamos colocar dessa forma, de dura cerviz, como diz a palavra de Deus, eles viram e contemplaram a beleza de Deus em vários aspectos. Eles viram Deus libertá-los da escravidão do Egito, Deus os chamara de seu povo, o povo que me chama pelo meu nome, esse é o meu povo. Deus separara esse povo, mas esse povo viera depois a ser preso no Egito, ficaram presos. Deus vem com mão forte, tira eles da prisão, Deus faz-se abrir o mar, o povo passa pelo mar, chegam do outro lado, ali Deus os alimenta por 40 anos, não precisam trabalhar para comprar roupas,
não precisam, suas sandálias não se desgastaram, suas roupas também não. Caíam comida todas as manhãs do céu, e esse povo murmurava. Mas eu não quero enfatizar na murmuração, não quero, porque o ponto de nós entendermos o porquê que essas muralhas caíram, que é o mais importante hoje para nós, porque o Senhor, Ele quer que tenhamos essa verdade no coração, essa certeza, do quão poderoso é quando nós estamos diante da obediência do que Deus fala para nós. E isso nós precisamos entender, porque é assim, como eu vos disse, eu tenho experimentado de um sentimento novo, vou colocar dessa forma, um sentimento novo, todos sabem, porque eu não deixei de compartilhar da minha vida, eu não compartilho em redes sociais, nada da minha vida, eu sou às vezes até um pouco recluso com relação a mensagens e tudo mais, eu utilizo pouco as mídias, mas sei que pode ser bênção também, mas eu passei por um momento bem turbulento na minha vida, nos últimos tempos, e eu tenho entendido que o Senhor me chamou para sair da caverna, e eu tenho obedecido, porque eu tenho ouvido aquilo que as pessoas têm trazido a mim por parte de Deus, e isso é importante, porque quando a gente começa a caminhar em obediência, a gente começa a ouvir e a entender o que Deus quer que nós façamos, e o posicionamento que nós precisamos, às vezes, é só obedecer, não precisamos guerrear, não precisamos batalhar, mas aqui nós vemos que Deus fala que depois que as muralhas caírem, cada um ataque de onde estiver. Não precisamos batalhar pelo nosso companheiro, nós precisamos batalhar a nossa batalha. Então assim, nós precisamos ter clareza nisso. Andar em obediência é entender que essa voz que nos conduz às vezes a uma muralha, ela já nos deu a vitória, ela já nos trouxe o que nós precisamos fazer. Ou quem acredita aqui que foi os gritos que derrubou a muralha? Eu não acredito, sinceramente. Aqui simplesmente foi a obediência. Por que dar 7 voltas? Por que tomar banho 7 vezes no rio? Deus trabalha muito com alguns ciclos, e nós às vezes precisamos entender isso. O número 7 realmente ele traz algo especial da parte de Deus para nós, mas é um aquebrantamento que nós precisamos trazer para o nosso coração, porque a terra foi feita em 7 dias. Aqui nós vemos 7 voltas, Naamã mergulhando 7 vezes. Será que tem alguma coisa ligada a um quebrantamento? Provavelmente. Mas, amados, o que eu quero trazer de verdade é esse caminhar desse povo diante de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos que nós precisamos de Deus, porque nós começamos a enxergar coisas que nos trazem medo, que estão dentro de nós. Só que quando nós entendemos que o nosso Deus é muito maior do que essas muralhas, do que essas dificuldades, essas debilidades, nós entendemos que se nós obedecermos o que Deus falar, a bênção vem e continuará vindo, porque esse é o desejo de Deus. Ele sempre fez isso. Quando Adão foi destituído do jardim do Éden, Deus já tinha um plano para ele retornar. E hoje eu creio que o retorno que nós podemos experimentar depois que
antes de recebermos um corpo glorificado, é a gente obedecer o que o Espírito Santo nos traz no coração. Porque quando a gente ouve e obedece, não tem nenhuma muralha que fica de pé, nenhuma. Não é o olhar para a circunstância, não é as palavras que às vezes a minha esposa falou para mim, que o meu marido falou, que o meu amigo do trabalho falou, não é a circunstância às vezes de eu ter vontade de ter uma casa melhor, um carro melhor, que podem ou me tirarão daquilo que Deus tem para a minha vida, porque nada disso é tão grande quanto o amor de Deus pelas nossas vidas. Esse povo aqui, eles experimentaram a palavra de Deus se materializar na vida deles. Eles viam cair, depois aqui antes das muralhas caírem, eles viram o Jordão se abrir diante deles, mas tinham que fazer algo, porque um pouco antes, quando Deus chama Josué e fala que eu serei contigo, Josué, assim como eu fui com Moisés, Deus também fala, agora eu te honrarei, vai e fala isso, pega o povo e faz isso, toma algumas pessoas e coloca a arca para ir adiante, que onde a arca for passando, vai se abrindo o mar, vai se abrindo o Jordão. Aqui a arca hoje está diante de nós, é a palavra de Deus, essa é a arca da aliança que Deus deixou para as nossas vidas. Se obedecermos verdadeiramente a palavra de Deus, com certeza, eu falo para vocês, o mar vai se abrir. Se o mar não se abrir, a gente caminha por sobre ele, eu tenho certeza, e as muralhas elas cairão, porque a arca sempre foi adiante, a palavra de Deus sempre esteve à frente das nossas vontades, ou das vontades daquele povo. Foi por isso que caíram, porque eles seguiam a palavra onde a palavra ia, onde a arca ia, aquela aliança que Deus fez, ela ainda vive em nós, porque nós fomos alcançados pela promessa de Deus sobre Abraão. É isso que Deus fez, Ele deixou um caminho, porque Abraão foi o caminho para Jesus vir, em cima de um povo escolhido para ser separado, de dura serviço, sim, mas que Deus amou e ama até hoje. Nós podemos ver Israel, batem, é um desse tamanhozinho o país, e é um dos países mais poderosos do mundo, financeiramente, belicamente e tudo mais, todo mundo respeita, só não respeita o Pincher, que fica lá atacando bomba, são os terroristas. E eu nem falo dos palestinos, porque os palestinos também descendem de Ismael, e tem uma promessa de Deus sobre a vida deles, mas a aliança de Deus é com Israel, e nós fazemos parte do Israel de Deus hoje. Deus nos chamou para fazer parte dessa nação eleita, desse sacerdócio real, e nós precisamos entender essas passagens, o que a palavra nos diz, o nosso posicionamento. Nós precisamos ter clareza disso, amados, e é isso que nós precisamos nos encher. Eu compartilhei agora, não é para aparecer, é porque Deus tem queimado dentro de mim, para que eu não fique mais na caverna, para que eu cresça, para que eu tenha autoridade, para que quando chegar alguém necessitado, ou possuído por alguma entidade que não é procedente do trono, que não é do Senhor, que eu tenha a palavra de Deus adiante de mim, para eu poder, em nome de Jesus, tocar aquele
está tomando posse do meu irmão para onde Deus quiser. Eu não tenho que declarar nada, eu só tenho que falar em nome de Jesus. E eu preciso ter essa certeza, nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos nos encher da presença de Deus, porque eu falo para vocês, amados, assim como ontem o apóstolo compartilhou, as redes sociais, elas podem ser uma bênção, mas elas têm trazido maldição para dentro de nossas casas, elas têm afastado os nossos filhos de nós, ela tem isolado os nossos filhos, para que não tenham comunhão com a igreja. Por que tem tantos desigrejados hoje, que acham que é a mesma coisa, fazer um culto de adoração sozinho em casa, do que fazer junto com a igreja do Senhor? Isso são mentiras, amados, são mentiras. A melhor coisa que tem, eu falo para vocês, porque eu experimentei isso nesses dias, eu experimentei. Se não fosse a amada igreja, se não fosse aqueles que Deus levantou para profetizar na minha vida, para orar pela minha vida, eu tinha entrado no estado de depressão, eu passei por isso, de cair em depressão, de achar que eu não era digno, mas Deus, na infinita misericórdia dele, Ele usou pessoas, e pessoas se aproximaram de mim, e profetizaram sobre a minha vida, e me entregaram mensagens que Deus entregou a elas. E como que Deus vai alcançar uma pessoa que fica o tempo todo escondido atrás de um aparelho, dentro de seus quartos? Não alcança, é mentira de Satanás, é mentira. Nós temos experimentado algo maravilhoso de Deus aqui, não é pelo número de pessoas, é porque nós temos apresentado o nosso melhor diante de Deus. O nosso coração aqui, é um coração em comunhão com aquilo que Deus quer. É isso que Deus tem trazido a essa igreja. Pela quantidade de membros aqui, era impossível, amados, nós sermos abençoados por Deus com o que temos aqui. E Deus tem acrescentado, e aqueles que têm ouvido e obedecido, Deus vai continuar acrescentando, Deus vai continuar trazendo, Deus vai continuar fazendo crescer. Mas aqueles que têm se escondido, aqueles que têm realmente olhado para as muralhas e achado que as muralhas, vão esconder as suas fraquezas, esses não conseguirão. E nós temos que orar por eles, amados. Assim como eu recebi oração, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, porque eu sinto o amor de vocês, de verdade. Eu não estou falando aqui porque vocês sabem que eu não fico bajulando ninguém, nunca foi meu perfil. Eu quero ver todos crescendo, e aqueles que quiserem crescer, vão crescer, amados. Porque aqui, não é porque a gente treme às vezes aqui, e eu tremo, ontem eu tremi também lá na sede, e hoje eu cheguei aqui clamando a Deus, para que Deus me revestisse com a autoridade dEle, para eu falar da palavra dEle. E é assim, amados, porque nós não podemos nos limitar pelas circunstâncias, nós temos que continuar prosseguindo para o alvo, e cumprindo aquilo que Jesus nos deixou para fazer, e de fazer discípulos de todas as raças, de todas as nações. E é assim, é lutando, é batalhando, é difícil. A semana foi corrida, o dia foi estressante, acordei 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, eu ainda estou aqui na correria, mas glória a Deus, Deus me deu a vitória, e eu vou cultuar a Deus, eu vou me reunir na igreja, e eu vou cultuar a Deus, porque Ele tem me dado a vitória, Ele tem me sustentado. E é assim, amados, se nós não crermos nisso, a gente fraqueja. Se nós não crermos nisso, a gente senta. Se nós não crermos nisso, daqui a pouco a gente está deitado, e daqui a pouco a gente quer morrer, porque é isso que o inimigo quer lançar dentro dos nossos corações: medo, incerteza, insegurança. Mas nós já fomos libertos, amados, nós já conhecemos a verdade,
A verdade já mora dentro de nós. E esse é o desejo de Deus, que nós sejamos revestidos, porque não é o cansaço. Eu falo para vocês, eu compartilhei ontem na igreja, lá na reunião pastoral. É até engraçado, porque umas 3, 4 semanas atrás eu estava morto, cansado, e estava escorando, e estava difícil, e passei 12 dias fazendo jejum, amados, todo dia com energia, graças a Deus, todo dia orando, e eu sério, acordando todo dia de manhã, fazendo 20 flexões, e não é para aparecer, eu estava fazendo porque realmente eu estou enxergando que quanto mais atividade eu faço, mais meu corpo quer mais atividade. Eu não posso deixar ele querer fazer a vontade dele. Quem manda no meu corpo é o Espírito, não é meu corpo que manda no Espírito, é o contrário. E nós precisamos ter esse entendimento. A verdade é uma só, ela já foi declarada, nós não podemos retroceder. Aqui, quando Deus fala que era para eles marcharem, Deus não deu a opção: vocês querem voltar para o deserto? Podem voltar. Deus não deu essa opção. Deus não deu a opção: vocês querem atravessar de volta o Jordão a nado? Deus também não deu essa opção. Deus deu a opção: siga. Vamos lá, é em volta da cidade 7 vezes, 7 dias, e no último dia 7 voltas, e toquem o chofar, bradai os gritos de guerra. E é assim, amados, nós precisamos nos encher com essa certeza, porque somente assim nós vamos derrotar as hostes do maligno que tem realmente se levantado. Ou só eu que passei por essas situações nos últimos tempos? De cansaço, de estresse, de fadiga, de desespero, de ansiedade. Não, deixa eu tentar entender aqui. Quem passou por algum desses sentimentos nos últimos dias? Levanta a mão, por favor. É real. É real. É real, porque se não fosse assim, as escrituras não se cumpririam. Os dias têm se abreviado, estão ficando mais curtos, nós não temos tempo para mais nada, e onde nós retiramos o tempo que nós precisamos? Geralmente na comunhão com Deus, na comunhão com os eleitos. É o primeiro lugar que nós tiramos o tempo, quando nós não temos tempo. E é uma mentira de Satanás, mais uma vez. Porque quanto mais ele nos isolar da igreja do Senhor, mais ele ganha terreno nos nossos corações. Sabem, amados? E se enganam quem acha que quando nós estivermos cheios da presença de Deus, da autoridade, ele não vai tentar de outra forma. Às vezes elevando o nosso ego, às vezes trazendo orgulho, às vezes trazendo: você é o bom, vai lá, você já não precisa ter medo, suas pernas já não tremem mais no altar, vai lá, faz desse jeito que você é o cara, que todo mundo vai te bajular. Errado. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do nosso Senhor. Nós somos filhos? Sim. Nós temos autoridade do nome de Jesus? Sim, temos. Mas nunca elevem o nome de nenhum de nós acima do nome de Jesus. O que Ele tem chamado para que nós façamos? Nós temos feito? É uma pergunta que tem que ser respondida por Espírito Santo, porque Ele tem falado conosco, amados. Assim como esse povo, eles experimentaram todas as bênçãos de Deus, nós temos experimentado. Nós temos saúde, alimento, maravilhas que Deus tem derramado.
Creio que todos aqui não falta nada. Lógico, nós não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos. E eu glorifico a Deus de verdade, sabe? Porque assim, é até engraçado, né? Falando da viuvinha, não está aqui também não, mas Deus queimou aqui, o Espírito Santo trouxe e amém. Mas um tempo atrás eu estava com os recursos bem tranquilos. Eu sempre gosto de ter uma reserva, né, para qualquer inconveniente. E eu, de verdade, fui criado desse jeito, né? Minha mãe não tinha conta, mas tinha um bulizinho que ela deixava uma reservinha dela lá. Sempre que precisava, no último caso, ela mexia lá. E é engraçado porque um tempo atrás, um irmão, né, falou assim: pastor, eu estava precisando e tal, e de um recurso assim, eu falei, amém, meu irmão, né, conversei com Deus, porque eu sempre vou conversar com Deus, amados. Qualquer coisa que falarem comigo, eu vou perguntar para Deus. Outras pessoas já falaram comigo e Deus falou, não, é um processo, você não interfere. Outros, Deus fala, não, vai, e eu vou, obedeço, e amém. Enfim, os recursos estão bem escassos ultimamente, vou falar a verdade. Meu saldo está baixinho assim, mas está no azul, graças a Deus, não tem faltado, e eu glorifico a Deus. Mas eu estou em paz, sabe? O que eu quero deixar é isso, sabe? O Senhor, Ele não está realmente preocupado com o que eu tenho lá, porque Deus pode trazer tudo que eu precisar, Ele pode, e Ele vai, desde que eu obedeça o que Ele tem trazido a mim. E eu não posso deixar Mamon me privar de receber as bênçãos de Deus, porque se eu der importância ao que eu tenho lá, pode acontecer algo que aquele recurso não vai conseguir suprir o que eu preciso. Então não é lá que eu tenho que depositar a minha confiança, mas é aqui, na aliança que Deus fez conosco. Tá, então, amados, tenham paz, sabe, experimentem, busquem a presença desse Deus maravilhoso, porque é só assim, sabe, amados, e assim, através da oração, a gente pode sim experimentar algo muito maravilhoso da presença de Deus, né? Eu coloquei aqui, né, que esse povo, eles receberam porque eles foram escolhidos, não porque realmente, como que eu posso colocar? Foram merecedores, mas Deus fez uma aliança com aquele povo, e através também de Moisés, Deus continuou amando, depois Josué continuou, e enfim, né? Mas quando eles chegaram ali, Deus os abençoou. E olha aqui, eu vou abrir uma aspas aqui, né, que eu recebi uma mensagem de um irmão lá de Minas Gerais, falando disso aqui, eu achei bem interessante. Pela projeção, né, pelas perspectivas do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil, ou na verdade o mundo, está numa situação, enfrentará no próximo ano uma situação bem complicada, tá? Para não falar catastrófica. E realmente, sim, a gente está vendo, né, os Estados Unidos hoje falando, a ONU falando com a Rússia por conta de alimentos e taranã. Então assim, a gente está vendo que no próximo ano o mundo passará por uma dificuldade muito grande. E adivinha o que o FMI falou? O único país que não está nas projeções dele
Brasil. Brasil. E você sabe o que eu vejo, amados, dentro dessa notícia? Que o Brasil, ele está fora da projeção, porque o povo se levantou para orar pela nação. O povo brasileiro nunca orou tanto igual ele tem orado, para que a gente não volte a ter um governo que nos corrompa. E nós precisamos continuar, porque as bênçãos de Deus têm alcançado a nação brasileira, por conta do Brasil ter abençoado Israel. É por isso, não é porque nós somos a nação, do carnaval, não é isso, não é porque o jeitinho brasileiro, às vezes dá um jeitinho em tudo, não é por isso, é porque aqueles que abençoarem Israel, Deus os abençoará. E nós temos essa promessa, assim como Israel tinha uma promessa de vencer sobre Jericó, nós temos uma promessa como nação, e nós precisamos nos posicionar como um povo que foi escolhido, e nós precisamos profetizar sobre a nossa nação, nós precisamos orar todo dia, crendo que a mudança acontecerá, que a nossa nação será uma nação que alimentará o mundo, não só com alimentos, que hoje já é uma realidade, mas também com alimento espiritual, porque Deus pode, porque Israel ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas deles, mas nós sim declaramos. A nação brasileira, apesar de ter muitas pessoas que ainda não entenderam o que é se render a Jesus, o que é viver debaixo da palavra, o que é caminhar por esse caminho estreito e apertado, nós entendemos, nós declaramos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e essa é a verdade, não tem outra verdade, amados. Nós precisamos crer, nós podemos sim colher o melhor desse mundo, mas nós só vamos colher o melhor desse mundo se nós nos posicionarmos em obediência à palavra de Deus, assim como o povo de Israel fez quando as muralhas caíram e quando eles alcançaram a terra que mana leite e mel. E é assim, amados, e podem perder, podemos perder também, tá? Porque eles alcançaram, depois foram retirados, mas através da aliança, mais uma vez, essa é a palavra, a aliança que Deus fez com esse povo, eles retornaram, e eles retornaram para lá porque um brasileiro deu o voto de Minerva para ser restituído o território israelita aqui na terra. E é assim, hoje nós temos uma aliança com Israel, nós fazemos parte do novo Israel de Deus, e nós temos que tomar posse dessa palavra, amém? Eu convido o ministério de altar, por favor, enquanto vamos para os finalmentes. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de convidar a amada igreja para abrir vossas Bíblias junto com a minha em 1 Timóteo, no capítulo 2. Amados, posso falar com certeza de como nós podemos buscar essa obediência à palavra de Deus. E aqui, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós temos um breve relato de como nós podemos trabalhar o nosso interior. Amém? Antes de tudo,
recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Amados, a comunhão é algo que nos vai acrescentar muito. Teremos sim dificuldades, porque cada um é de uma forma, todos somos diferentes, e isso é que é a beleza de Deus. Não tem ninguém igual a ninguém, e nós podemos sempre aprender algo novo com os nossos irmãos. Não queiramos, amados, não queiramos que as pessoas mudem porque nós queremos, porque nós achamos que elas devem mudar, e isso trará frustração a nós. Mas antes, apresentem as vidas desses irmãos diante de Deus, porque aí sim, o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele ministrará não só na vida daquele irmão, quanto na nossa vida. E se nós estivermos errados, se curvem diante da graça de Deus e peçam para que Deus mude o nosso olhar. Não insistam em tentar mudar as outras pessoas. Isso machuca o coração das pessoas e afasta as pessoas de Deus. Religiosidade nunca foi o desejo do coração de Deus. Sempre foi que obedecêssemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí sim, Deus pode mover céus e terras em favor do nosso pedido. Apresentem vossos corações. Se tem algo entre vocês e algum irmão que ainda impedem de vocês expressar o máximo do amor de Cristo Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que será quebrado toda a corrente, todo grilhão, toda a prisão que ainda impede da gente buscar tudo que Deus tem para nós nas regiões celestiais. E para você também, meu irmão, que está aí assistindo a gente, através do seu celular, da sua televisão, eu declaro também, em nome de Jesus, que não é um impedimento de um carro, nem de uma moto, nem de um trabalho, que impedirá você de queimar no seu coração a vontade de buscar pela presença de Jesus, e também de perdoar seus irmãos. Receba da parte de Deus aquilo que Deus pode dar para nós de melhor, que é o seu amor. E em nome de Jesus, eu declaro falida todas as obras do maligno sobre a vida da igreja do Senhor, e que a igreja do Senhor, essa prevaleça de pé, essa cresça, e essa se encha com a autoridade do sangue do Cordeiro,
para pisar em serpentes e escorpiões, para declarar que só o Senhor é Deus e o resto tudo é Baal, e que nenhuma hoste maligna, nenhuma será maior do que o amor de Cristo Jesus pelas nossas vidas. E que nós, em nome de Jesus, cada vez mais vamos caminhar em direção a essa vontade, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por esse amor. Obrigado por esse cuidado. E obrigado por nos capacitar todos os dias a viver o infinitamente mais do teu amor. Em nome de Jesus, vamos louvar. Tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado
Nós cremos nessa verdade, Deus, que Tu és o mais belo. Venha, Senhor, venha trabalhar dentro de nós, para que os nossos olhos sejam bons como o Teu é, para que a nossa boca seja tão boa quanto a sua, e profetize, Deus, em nome de Jesus, profetize maravilhas sobre a vida das pessoas, que os nossos ouvidos ouçam a doce voz do Espírito, e que nós, em nome de Jesus, sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Deus, por mais esse momento. Obrigado por mais esse cuidado que o Senhor teve com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, igreja do Senhor. Que o grande amor do Pai, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, a graça do Pai, a graça de Jesus e a graça do Espírito Santo, as consolações do Pai, as consolações do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo continuem nos capacitando a ser obediente, a ouvir e a obedecer a palavra que tem sido ministrada nos nossos corações. E a igreja do Senhor diz: amém, glória a Deus.